O nosso mundo é cada vez mais digital. Estamos na era dos dispositivos portáteis comercializados em profusão e da tecnologia se tornando diariamente mais acessível a todos. Nosso convidado de hoje é o artista digital Paulo Félix. Ele é um dos criadores do jogo eletrônico Favela Wars. Paulo é o nosso entrevistado no programa de hoje. Além disso, Israel Belo de Azevedo compartilha a mensagem cujo tema é Hora de Perdoar. Mas antes de tudo, vamos à pergunta do dia. Você confia na sua tradução da Bíblia? Venha comigo às ruas do Rio de Janeiro ouvir o que o povo fala sobre isso. Hoje, no nosso quadro O Povo Fala, estamos trazendo mais uma pergunta. Você acredita na sua versão da Bíblia? Acredito piamente. A Bíblia ela é o livro que nos ensina a palavra do Senhor. Ela é o livro mais completo que existe no mundo. Como minha versão. Deve ser verdade tudo que eu estou lendo. Confio sim, porque tenho a tradicional, que é a Almeida revisada. E tenho outras traduções também. Eu não tenho uma versão, né? Eu leio Almeida, mas eu acredito. Mas eu não tenho uma versão, eu tenho todas as versões. A Bíblia é um livro que tem recebido muitas críticas. Por exemplo, alguns dizem que não se deve ler a Bíblia porque ela contém histórias escabrosas de crimes, abusos, violências. Um grande romancista chamado Walter Scott disse que a Bíblia devia ser proibida para menores. De fato, não temos como negar. A Bíblia contém histórias escabrosas. A natureza humana é escabrosa. E a Bíblia tem essa característica, ela não esconde nada sobre o ser humano. Se você pegar, por exemplo, o grande Davi, um homem que ocupa 60 capítulos na Bíblia para contar a sua vida, quando ele peca, esse pecado é narrado detalhadamente. Não uma vez, mais de uma vez. Então, em certo sentido, a acusação procede. Mas há um problema nessa acusação. Primeiro, é um esforço por negar a natureza humana. A mesma coisa que dizer que a culpa da violência no Brasil é dos meios de comunicação porque contam, narram a violência. A gente sabe que as coisas não são bem assim. Mas a questão central é a seguinte: falta às pessoas uma compreensão, mesmo entre cristãos, entre leitores da Bíblia, do que seja um texto narrativo de um texto didático, do que seja um texto descritivo, que apenas conta, de um livro que contém um material prescritivo, isto é, que diz como se deve viver. Eu penso que essas distinções são de grande valor. Então, quando eu abro a Bíblia, eu estou diante de um texto narrativo, descritivo, ou um texto didático, prescritivo. Vou exemplificar. Quando lemos o livro de Gênesis, encontramos, por exemplo, a história de Abraão. Abraão, que depois o Novo Testamento chama de o pai da fé, era uma pessoa sujeita a erros como eu e você. E Abraão, algumas vezes, mentiu. E a Bíblia descreve a sua mentira. Mas não tem uma lição de moral embaixo dizendo, olha, não minta, porque mentir é pecado. Apenas está ali a narrativa. É um texto narrativo, é um texto descritivo. A mais dramática situação é a situação do livro de Juízes. Juízes é, do princípio ao fim, com poucas exceções, um livro de coisas muito dolorosas, de comportamentos totalmente reprováveis. E a Bíblia narra, também não tem a nota de rodapé, não tem um comentário embaixo dizendo não façam tais coisas. É bom que entendamos, portanto, essa natureza desse tipo
de narrativa de texto na Bíblia. Quando o texto é narrativo, ele será sempre narrativo. Não vai ter lição de moral. Deus acha que nós somos inteligentes suficientemente para saber o que é uma narração do que é uma orientação. O segundo tipo de texto da Bíblia, esse é prescritivo, ele é didático, ele nos ensina. Por exemplo, nós temos a chamada literatura de sabedoria ou literatura sapiensal. Os provérbios, por exemplo, Eclesiastes, são livros desse tipo de literatura, bem didática. O outro exemplo são as parábolas de Jesus Cristo. Ele contava uma parábola, depois de uma pergunta, por exemplo, ao contar a história, que já continha uma dimensão de ensino, ele em seguida explicava o que significava aquela parábola. A parábola, portanto, é um texto didático. Os provérbios são didáticos. As cartas, seja de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, de Judas, também são cartas cujo texto é de natureza didática. Então, se eu quero basear a minha vida, eu não vou me basear em algo narrativo. Eu vou me basear em algo prescritivo, em algo que contém, de fato, a orientação clara de Deus a esse respeito. Os narrativos também contêm isso, mas demandam uma interpretação à luz dos textos prescritivos. Então, vamos ler as histórias, entrar nelas, fazer parte dessas histórias. Mas vamos saber que nem todas as histórias são exemplares, são boas para a nossa imitação. E, sobretudo, como orientação à nossa vida, vamos ler os livros didáticos, os textos prescritivos, como os provérbios, parte dos salmos, das parábolas, das cartas. A maioria dos livros da Bíblia, posso dizer, contém material didático e alguns apenas descritivo. Não vamos confundir. Não confundindo, leremos muito bem a Bíblia. Leia a Bíblia porque vale muito a pena. Se você não tem uma, nós podemos lhe oferecer uma gratuitamente pedindo para nós um dos endereços que nós veiculamos ao longo deste programa. Seja um leitor, seja uma leitora da Palavra de Deus. É livro para a minha felicidade, para a sua felicidade e da sua família. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: qual a sua tradução predileta da Bíblia? Entre os participantes, sortearemos o livro As 5 Linguagens do Perdão, de Gary Chapman, da editora Mundo Cristão. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, CEP 20510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda a primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Você gosta de jogos eletrônicos, videogames, jogar no celular? Esse é o nosso assunto de hoje.
e trouxemos alguém que é da área da criação, que faz esses produtos no Brasil. Estou aqui com o Paulo Sérgio Félix, ou simplesmente Paulo Félix, que vai nos falar um pouquinho sobre esse mundo da criação dos jogos eletrônicos. Uma área, para muitas pessoas, completamente desconhecida, né? Como é que você chegou a esse mundo aí dos jogos eletrônicos? Na verdade, eu sempre tive contato com jogos desde criança, né? Os primos jogando videogame em casa mesmo, eu tive meu videogame. Só que até eu chegar na questão do profissional, eu passei por vários outros caminhos. Envolveram arquitetura, publicidade, cinema, animação e tal. Até eu finalmente chegar nessa profissão que eu tenho hoje. Como é que é o nome da sua profissão? Eu sou um artista 3D, na verdade. Artista 3D. Isso, exatamente. E você fez uma faculdade disso? Fiz uma graduação aqui no Rio. Pode dizer o nome da faculdade? A Veiga de Almeida. Universidade Veiga de Almeida. Isso, eu me formei em... o nome do curso, na verdade, é Design Gráfico, Ilustração e Animação Digital 3D. Que ele é bem amplo, ele busca te ensinar, mostrar todos os processos da criação mesmo, de um filme, de um jogo, envolve todos os processos mesmo, até a parte de roteiro, a parte de conceito, tudo mesmo. Mas você se especializou em 3D para jogos? Sim, exatamente. E agora, falando um pouquinho sobre jogos, você sabe que muitas pessoas têm medo de jogo eletrônico, e esse jogo realmente vicia, devemos ter medo dele ou é uma coisa inocente? Na verdade, o medo que eu vejo hoje não é culpa dos jogos. Existe uma mídia também por trás disso que tenta incitar alguns medos também. Às vezes sai uma notícia, um garoto morreu depois de jogar tantas horas e tal. Eles vão atrás de várias situações parecidas e jogam isso na televisão, e a gente começa a consumir aquilo achando que é uma verdade universal, que todo jogo daquele nível vai fazer a mesma coisa com todo mundo que consumir, entendeu? E eu não vejo isso só na questão de jogos, mas, exemplo, às vezes aconteceu um acidente aéreo e a mídia, várias equipes vão buscar outras situações parecidas. Daqui a pouco você está com medo já de voar, entendeu? Acho que o medo não é por causa do jogo. Tá. Mas o jogo eletrônico, ele tem o poder de viciar as pessoas? Tem, assim como muitas outras coisas, assim, também. Se você não se alimenta direito, se você come compulsivamente, se você lê compulsivamente, se você... Não, ler não faz mal compulsivamente. Não, ok. Se você vê muita televisão, por exemplo, também... Isso faz mal. Então... E eu acho que acontece a mesma coisa com os jogos. Primeiro que existe a classificação etária. Se você não respeita isso, também não tiver um bom senso na hora de consumir aquele produto, ele vai te fazer mal. Mas você acha que os pais devem tomar cuidados, então? Porque a criança, o adolescente também não sabe ficar o tempo razoável, Sim. Não sabe, às vezes, avaliar o tipo de jogo. Os pais também precisam aprender um pouco mais sobre esse assunto, não? Não, sem dúvida. Eu acho super necessário ter os pais terem acesso a esse tipo de informação e esse cuidado também na hora de estar comprando aquilo pro filho. Agora, os seus pais não ficaram assim preocupados quando você decidiu por essa carreira, não? Aqui entre nós. Não, eu ainda tenho uma mãe coruja que está hiper preocupada ainda com o meu futuro. Mas ela acaba aceitando, né, que os jovens hoje são outros, né, outra geração. A gente tem que respeitar um pouco isso também, o caminho que o pessoal tá seguindo. São novas profissões também, são novas carreiras, e a gente tem que aceitar, né? Sabe que eu vejo um pouco disso, Paulo? Que há muitos anos a pessoa era médica, advogada ou engenheira. Hoje você traz mais uma área, quer dizer, a comunicação tem mais de 20 campos. Isso gera uma certa ansiedade. Você que está com quantos anos? 26. 26. Os seus colegas e tal, alguns talvez nem escolheram ainda o que querem fazer, porque são tantas possibilidades, não é? Não, eu na minha carreira mesmo ainda tenho algumas possibilidades que eu posso seguir, né? E às vezes surge um pouco dessa crise, né? E, caramba, eu tô... Arte 3D, mas a arte 3D envolve muita coisa. Aqui no Brasil a gente tem que ser um pouco generalista mesmo, a gente tem que ter noção de tudo. É uma coisa que conta muito a favor pra gente lá fora. Quando a gente vai pra uma empresa no exterior, eles gostam muito dessa generalização que a gente tem. A gente pode assumir qualquer área sem medo, porque a gente tem conhecimento daquilo, a gente teve que passar por aquilo, enfim. E eu, de vez em quando, eu sou artista 3D, mas eu posso ser texturizador, posso ser iluminador, posso ser modelador. Texturizador, explica isso. É você fazer uma textura de um objeto 3D.
Porque quando você cria uma forma em 3 dimensões, ela não tem cor, ela não tem aspecto nenhum. Você tem que criar para ela um aspecto de algum material, plástico, metal, e você tem que aplicar também uma difusão nela, uma cor. Tudo no computador, né? No computador, exatamente. Agora, só uma curiosidade. Para ser artista gráfico 3D, tem que usar tatuagem, piercing ou não é obrigatório? Não é obrigatório. Tanto que na empresa que eu tô hoje, eu sou o único que tenho isso. Porque as pessoas vão pensar que também vão ter que... Não, de forma alguma. Olha, eu pergunto sobre isso porque certamente agora tem algum jovem, 15 anos, 16 anos, pensando um pouquinho na sua própria carreira, e alguns, quem sabe, se sintam com a mesma inclinação que você para também trabalhar com jogos eletrônicos. Qual o conselho que você dá a essas pessoas, a esses jovens, a esses garotos como você? Eu acho que a galera que vê a gente trabalhando hoje, a princípio acha que é muito fácil, tipo, é muita brincadeira, mas é muito trabalho mesmo. Tipo, de passar a noite acordado mesmo, trabalhando no estúdio lá, tipo, de às vezes não poder sair para almoçar porque tem que terminar aquilo dali rápido. E é muita correria mesmo, é muito trabalho. E tem que se dedicar mesmo, sabe? Você tem que, se for para trabalhar, se for querer mesmo seguir esse caminho, tem que mergulhar de cabeça e não pode ter medo. Em toda a área, né? Essa não é diferente, só que talvez as pessoas pensem, bom, o jogo é moleza. Exatamente. Deve ser uma grande dificuldade. Eu acho que eu tenho muita piadinha de que eu fico jogando o tempo todo no trabalho, mas tá longe de acontecer isso. E você recentemente trabalhou num projeto muito falado. Sim. E que continua em processo, não é isso? Mas sim, você vai falar sobre isso, sobre... Como é que chama esse jogo? É o Favela Wars. Favela Wars, né? Guerras da favela, algo assim, não é? Sim. Bom, você vai falar sobre isso daqui a pouco. Okay. Convite à Vida volta já com o Paulo Félix falando sobre jogos eletrônicos. Espero que você tenha gostado e possa continuar no próximo bloco. Convite à Vida volta já. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: qual a sua tradução predileta da Bíblia? Entre os participantes, sortearemos o livro As 5 Linguagens do Perdão, de Gary Chapman, da editora Mundo Cristão. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, CEP 20510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Estou aqui em nossa entrevista, do nosso programa Convite à Vida de hoje, conversando com Paulo Félix, que é um criador, um artista em 3D. E você trabalhou então num jogo que ficou bastante conhecido no Brasil, chamado Favela Wars, né? Sim, fala um pouquinho sobre esse jogo. É um jogo que a gente tentou pegar um pouco da nossa temática mesmo, das nossas situações que a gente vive mesmo, e trazer na forma de jogo até para levar as pessoas a pensarem um pouco pelos conflitos que existem ainda em algumas cidades do Brasil e tal. E o jogo é isso, são combates entre polícia e traficante em morros. Quem ganha? Aí depende do jogador. Então quer dizer que no jogo o bandido pode ganhar? Pode ganhar, exatamente. Existe essa situação. E é um jogo que se passa um futuro... Como na vida real, né? Também é assim, né? Verdade.
O jogo eles passam um pouco mais à frente, né, na história, onde a polícia pacificadora tivesse falhado, entendeu? E os traficantes começaram a retomar os morros. E por isso que existe esse confronto. E o jogo é basicamente isso. Você assume o papel, polícia ou traficante, e tem que eliminar o teu inimigo, que é outro adversário, que é outra pessoa, no caso, online, que vai estar jogando contra você. E se passa, então, o cenário... São favelas do Rio de Janeiro. Favelas do Rio são baseadas em favelas do Rio de Janeiro. A gente está, por enquanto, tomando só com influência essas favelas, mas a gente pretende expandir para outras pelo Brasil mesmo. No mesmo jogo? No mesmo jogo, exatamente. Fase 1, fase 2, mais ou menos nessa dimensão, nessa dinâmica. Com essa mesma lógica. Nesse caso, a gente vê o jogo, isso é para celular, inclusive, né? Ele, móveis, por né? enquanto, na verdade, a gente está na versão beta, a gente está sendo testado ainda, mas a gente já está com bastante players. Players são pessoas que jogam. Sim, exatamente. E a gente pretende até o final do ano lançar uma versão para todos os dispositivos, para todos os smartphones e tal. Mas por enquanto ele já pode ser acessado pelo seu navegador mesmo, no computador, pelo site favelawars.com, e você pode já criar sua conta e jogar por lá. Mas é pago ou gratuito? É gratuito. Certo. Então, como é que é um processo de montagem de um videogame? Um jogo... Videogame e jogo eletrônico, tudo a mesma coisa ou são coisas diferentes? Não, é a mesma coisa. Aqui no Brasil que a gente tem é meio cultural mesmo relacionar videogame a console. O aparelho que você coloca o seu CDzinho pra jogar. Certo. Mas videogame e jogo mesmo é a mesma coisa. Certo. Como é que é o processo de criação, de montagem de um... Dá uma aulinha pra gente aí. Isso varia muito por causa... são várias coisas que você tem que definir antes, né? Que é o gênero, o gameplay, a plataforma... muita coisa que você tem que definir antes, mas falando de uma maneira bem geral. Primeiro você tem que ter uma ideia. A partir dessa ideia você tem que definir para onde ela vai, para que tipo de plataforma. Vou fazer um jogo para celular, vamos supor. E aí depois você desenvolve mecânica um tempo. E o complicado é que são várias equipes trabalhando ao mesmo tempo também. Então é difícil você falar um caminho certinho que você segue, porque às vezes tá tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo na produção que é difícil definir. Mas falando de uma forma bem abrangente, você tendo essa ideia, você desenvolve um enredo para ela e desenvolve objetivos para aquilo, né? Às vezes, enfim, vou colocar um jogo de guerra e o objetivo é sempre eliminar o inimigo. É um jogo puramente online, multiplayer. E a partir disso, definindo esse pré-projeto, vai para a mão de algumas pessoas que vão fazer os conceitos, que são artistas conceituais, que eles vão buscar referência para entender aquele universo, ou até criar um universo novo, dependendo da proposta. E enquanto isso, ainda tem a pessoa que já pode desenvolvendo alguma coisa de programação, que são os programadores mesmo. Mas eu vou falar mais da minha parte, que é da arte, né? A partir desses conceitos já definidos, vem pra gente. A gente começa a dar forma para aquilo, tirar do papel mesmo e colocar num ambiente 3D. Isso, se a proposta do jogo também for um 3D, exatamente. Porque hoje, ainda principalmente para smartphones, a gente tem muito ainda o uso de 2D, de flash e tal. E depois dessa parte de 3D, de modelando, texturizando, iluminando e fazendo a fase, a gente começa a testar tudo de gameplay que tem que colocar no jogo, tipo, como o personagem vai atirar, as animações e tal. Até fechar mesmo isso, depois dos testes, deixar bem bonitinho para poder liberar. Num jogo desses como Favela Wars, quantas pessoas se envolveram no projeto? Nessa equipe a gente teve em torno de 15 a 16 pessoas, variando um pouco, às vezes entra e sai funcionário, mas é essa média. E quanto tempo trabalharam? Quando eu entrei, a gente estava começando já a produção, mas existe um pré-projeto que também ocupa bastante tempo. Mas a gente vai fazer 1 ano e meio, mais ou menos, de produção. Ok, pra gente é algo bastante novo esse processo todo, mas eu quero voltar então agora para o videogame em geral. A gente ouve às vezes que atrás desses jogos tem uma mensagem, você quer ensinar alguma coisa, geralmente negativa, isso procede? Existe esse nicho também, não nego. Mas não vou falar também que é geral isso. Tem jogo que é puramente pra entreter, que é o caso do Favela Wars. A gente só quer colocar o cara sentado na frente de uma batalha fictícia e a gente só quer entreter o rapaz. A gente não quer fazer nada além disso. Só divertir mesmo. Exatamente. Além do investimento não existe nada. Mas existem jogos que têm essa proposta mesmo, não só de mensagem ruim. Às vezes é um jogo... Existem gêneros, né, na verdade, de videogames. Tem gêneros de terror.
E às vezes a gente quer colocar o jogador dentro de um ambiente que ele vai sentir medo, ele vai se sentir mal às vezes até, entendeu? E tem gente que quer jogar isso. Existe esse tipo de jogador também. E você acha que a outra acusação, um jogo como esse de combate na favela, que ele estimule nas pessoas a violência, nos jovens, adolescentes? Não, não creio nisso, porque a gente vê, é uma forma de arte, jogo. E videogame pra mim é arte. E a gente vê esse tipo de arte em vários outros meios, cinema, de novo, livros. E existem vários livros de terror, existem vários filmes de terror, de violência, e às vezes uma realidade muito mais exagerada do que a gente está oferecendo nesse jogo, e não tá fazendo pessoas se matarem, sabe? Eu acho ainda que é o bom senso daquela pessoa ao usar o nosso produto, ou qualquer outro produto que seja do gênero, entendeu? Mas eu não creio que ele estimule violência. Nós vamos chamar agora, para o terceiro bloco, um jovem como você, talvez um pouco mais novo, que é um usuário, um jogador, como você diz, um player. Vamos ver se ele concorda com as suas ideias. Então, vamos aguardar um pouquinho, que voltamos já com essa entrevista com o criador de videojogos ou vídeos eletrônicos, Paulo Félix. Convite à Vida volta já e espera contar com você. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: qual a sua tradução predileta da Bíblia? Entre os participantes, sortearemos o livro As 5 Linguagens do Perdão, de Gary Chapman, da editora Mundo Cristão. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, CEP 20510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Convite à Vida está de volta, falando sobre jogos eletrônicos, com um criador de jogos, um artista em 3D, Paulo Sérgio. E agora acrescentamos a esta nossa conversa um usuário, um player, um jogador. É o Lucas Ribeiro. Bem-vindo aqui, Lucas. Obrigado. Você gosta de jogos eletrônicos? Gosto muito. Desde criança, acho que quando eu tinha uns 4 anos de idade, ganhei meu primeiro videogame. E desde então, sempre joguei, sempre foi uma forma de entretenimento como qualquer outra. Cinema, sair. E o que seus pais acham disso? Quando eu era mais novo, eu jogava muito, então sempre foi um motivo de discussão dentro de casa, de deixar de fazer algumas coisas para poder jogar. Mas
Mas sempre foi muito tranquilo, meus pais compravam jogos pra mim, sempre deixaram eu jogar, sempre foi muito tranquilo lá em casa. Você não se considera um viciado? Não. Eu já fui mais quando era criança. Já foi mais, quer dizer que, já foi mais. Não, porque quando você é criança tem mais tempo. Acho que as crianças, por terem mais tempo, e elas acabam usando muito desse tempo pra jogar videogame. Só que ficando mais velho, tem menos tempo, e aí você começa a jogar em situações muito específicas, quando você realmente quer desestressar, se entreter. E aí eu fui jogando menos. E os jogos despertavam em você assim, alguma curiosidade sobre como é que eles eram criados, ou nunca se interessou por isso? Curiosidade sempre, interesse profissional não, mas curiosidade sempre. Como uma pessoa pega um making off de um DVD para assistir, eu sempre me interessei por assistir making off, ou saber como foi, mas só por interesse mesmo. Como você começou cedo, jogou muitos jogos. Quais deles mais prenderam a sua atenção e o seu interesse? É um pouco complicado escolher, tendo em vista que eu joguei muito, é difícil escolher um jogo predileto, mas eu acho que o exemplo que eu posso dar, que eu joguei mais recente, é um jogo chamado L.A. Noire, que ele se passa, como se fosse um filme noir do final da década de 40, pós-guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, e ele se passa em Los Angeles e conta a história de um detetive policial resolvendo crimes, e tem uma narrativa muito boa. Foi um jogo que eu joguei como se fosse um filme. Quando eu jogava, eu desligava a luz do meu quarto e jogava, assistia todos os vídeos de introdução, de transição, de missão, porque foi um jogo que eu joguei como se fosse um filme. Foi um dos meus jogos prediletos até então. E você, Paulo, quais os jogos que até tiveram um papel importante na sua escolha profissional, né? Sim, sem dúvida. Eu sou de uma época de uma geração antiga ainda, né? Que é... Antiga! Imagina nós aqui. Eu e você, telespectador. É que a gente jogava muitos jogos de aventuras, Adventures Games, que são jogos que tem mais carregado a questão do roteiro mesmo, do script dele. Então tem uma história muito mais ampla, que te prende muito mais, porque hoje os jogos são muito mais gráficos, né? Eles perdem um pouco na questão da história e querem te impressionar mais visualmente. Então o meu favorito ainda é o Broken Sword, que é um jogo... Como? Para devagarzinho. Broken Sword. Ok. Que é um jogo que te remete a... início dos anos 90 mesmo. Você é um arqueólogo e você vai atrás do Graal. E você aprende um pouco de história também. É bem legal que você é como se estivesse lendo um livro mesmo. E ele não tem muito esse apelo gráfico. Eu achei interessante isso porque ele te prende justamente pela história. E é um jogo, entendeu? Bem, eu quero ver com o Lucas, que está diante de um criador. O que você gostaria de saber dele, você que é um jogador, no bom sentido da palavra? Tendo em vista que hoje em dia o mundo está ficando mais conectado e todo mundo está online sempre, você acha que a indústria dos jogos online vai suplantar os jogos offline e a possibilidade de se jogar sozinho em casa? Não, acho que você já respondeu parte da pergunta. Acho que o mundo está ficando mais conectado. Então a tendência é justamente essa. Os jogos, todo tipo de indústria, né? Cinema também, você vê o Netflix, você vê os filmes online, você não precisa estar baixando o filme, só precisa de uma banda razoavelmente rápida. E eu acho que justamente vai acontecer isso com jogos também. Você ter acesso online mesmo a esses jogos e ainda tendo acesso aos offline. Eu acho que um não exclui o outro. Você tendo a maioria online, você não vai ficar preso neles, você ainda vai ter acesso aos outros, né? Só que eu acho que o foco de todas essas indústrias agora que estão um pouco mais à frente na questão dos games, eu acho que o foco deles vai ser justamente esse, buscar o público, aproximar eles mais nessa questão do online mesmo. De se pela internet, né? Sim, exatamente. E outra pergunta também. Você, como alguém que cria jogo, tem um olhar mais crítico a respeito disso, você acha que hoje em dia os jogos estão ficando mais fáceis, assim? Porque quando eu era criança, os jogos eram muito complicados, a gente quebrava a cabeça pra jogar. Ou porque você fosse criança. Também, pode ser. Mas hoje em dia você acha que os jogos estão ficando mais fáceis? O que você acha disso? Eu acho que sim, na verdade. Justamente o que eu tinha falado um pouco tempo atrás, que hoje está tendo um apelo muito mais visual. Então eles não estão investindo muito na questão de roteiro, de script, de história mesmo, né? Então, se você tendo já um apelo visual, então pra que ter o outro, sabe? Eu acho que o pensamento que tá tendo hoje é um pouco disso. E que é ruim, sabe? Que você perde muito daquela essência dos jogos antigos, né? Que você tinha aquele desafio real mesmo.
Tanto que teve jogo que eu fiquei 2 anos para conseguir concluir, sabe? E desafios que realmente me fizeram bater com a cabeça na parede, sabe? Pra conseguir fechar aquilo. E eu acho que hoje tá faltando muito disso e as empresas estão deixando muito a desejar nesse quesito mesmo. Então, Lucas, você assim não tem preocupação então com a criançada, adolescente jogando? Você acha que não tem... sabendo usar direitinho, não abusar no tempo? Não. Eu acho que nem o Paulo falou no começo, videogame é uma arte. E como arte, ela é uma interpretação do criador a respeito de uma realidade. Então, se a criança ela vive naquela realidade, ela está experimentando daquela realidade, se os pais têm bom senso de explicar a realidade em que a criança está envolvida, eu acho que não tem esse problema. O jogo que o Paulo está trabalhando, o Favela Wars, a gente está envolvido nessa realidade no Rio de Janeiro. É muito fácil você jogar a culpa no videogame, botar a culpa da violência no videogame, mas enquanto a gente está imerso numa realidade de violência no Rio de Janeiro. Então, acho que o problema mais é a criança saber em que realidade ela ter esse bom senso social de saber em que realidade ela está envolvida para poder reagir ao jogo, ao que está jogando. Eu quero agradecer então a sua participação, Lucas, a sua também. Só quero terminar com uma pergunta muito complexa, mas para uma resposta bem sintética. Qual é o futuro dos jogos eletrônicos? É interessante hoje que a gente vê as empresas sempre tentando preencher mais todos os meios assim, que faltam ainda no videogame. Exemplo, saiu um jogo um pouco atrás que o intuito dele é parecer um filme. Então você está assistindo um filme e você está interagindo com aquilo. Eu acho que tem muito a explorar ainda na questão dos jogos, né? Para onde você pode ir. Eu acho que tem muita coisa para fazer ainda, muita coisa para ser descoberto ainda também. Bem, então você aqui aprendeu bastante com o Sérgio Félix, criador, né? Paulo Sérgio Félix, com um jogador. E você, pai, como em qualquer outro tipo de instrumento, seja um instrumento musical, seja alguma outra coisa, a televisão, é o bom senso e chegar junto com a meninada, instruir, assim como tem livros que ensinam coisas perniciosas, também tem jogos que ensinam coisas perniciosas, é saber usar os recursos disponíveis para também, juntamente com seus filhos, ajudarem que sejam homens e mulheres cada vez melhores, que certamente é o seu alvo como pai, como mãe, é o alvo de todos nós. Convite à Vida continua. Próximo bloco você vai aprender um pouco mais sobre a sua própria vida e como nós todos podemos viver melhor e fazer melhores as vidas das pessoas. Até o próximo bloco, se Deus quiser. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: qual a sua tradução predileta da Bíblia? Entre os participantes, sortearemos o livro As 5 Linguagens do Perdão, de Gary Chapman, da editora Mundo Cristão. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, CEP 20510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar.
Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Quebec é o coração e a alma do Canadá francês. Eu estou agora de frente ao parlamento, sede do governo aqui da província de Quebec, da onde inicia o programa de hoje. Eu estou agora aqui próximo à entrada da parte alta da cidade. Essa é uma das entradas dela, também bem próximo aqui ao parlamento. E estendendo essa rua direto aqui por cerca aí de uns 700 metros mais ou menos, a gente vai dar no Chateau Frontenac. E de lá eu posso descer até a parte baixa da cidade. Então acredito eu que a primeira grande dica aqui é que em Quebec, nessa parte da cidade, pelo menos a melhor delas eu diria, a grande dica é fazer o seu passeio todo caminhando, andando por essas vielas e ruas com um charme e um espírito francês indescritível. Tem aqui as charretes que você pode alugar para tornar seu passeio, dar um toque mais romântico na sua estadia aqui. Excuse me, how much is that? $80, sir. 80? Yeah. How long? About 45 minutes. 45 minutes. Good, thank you. $80 para você alugar essa charrete gostosa aqui e poder passear entre 40 e 45 minutos. Aqui é a ruazinha cheia de restaurantes e lojas. E tudo que você quiser encontrar aqui para comer. Uma das casas mais antigas de Quebec, construída em 1675. Muita gente pergunta que prédio é esse que rouba o cenário da cidade. Frontenac, hoje é o hotel mais luxuoso aqui da cidade, um dos mais luxuosos do Canadá, com 600 quartos à disposição de quem quiser se hospedar aqui. E saindo aqui nas costas do Chateau Frontenac, a gente encontra o Terraço do Ferim. Muito popular nessa época do ano aqui no verão, o pessoal vem pra cá, são quiosques, mesinhas, o pessoal tocando, se divertindo, as famílias vêm. O lugar é extremamente agradável para se estar no final de tarde aqui em Quebec. E aqui do Terraço do Ferim eu tenho a magnífica vista da maior hidrovia aqui da América do Norte, o Rio São Lourenço. Quebec fica como se fosse uma guardiã aqui, né, do Rio São Lourenço. Dá uma olhada só que vista maravilhosa que a gente tem daqui. I feel good. E aqui a gente vai encontrando de tudo. Essa rua que sai aqui do lado, ali está o Terraço do Ferim, Chateau Frontenac. E aqui eu tô descendo. Para variar, flauta boliviana acho que no mundo inteiro, né? Essa rua aqui de Quebec se confunde um pouco com Montmartre lá em Paris. A Rua dos Artistas.
As gravuras, os quadros. Uma rua pequena, mas muito simpática. Bem pertinho aqui do Chateau de Frontenac. Pega um mapinha aqui da cidade que você logo identifica onde fica essa rua. Interessante esse beco aqui. Esse artista fez um trabalho num beco, aproveitando o espaço que tem aqui no beco, interagindo com a fachada desse prédio. É legal você caminhar pelas ruas de uma cidade como essa, que em cada cantinho aqui você tem um artista de rua, né? Fascinante o trabalho que esses caras fazem. À la fin du spectacle, je vais être ici au centre et vous pouvez venir me voir et vous me donner ce que vous voulez. Habituellement, les gens donnent 5 piastres. Joal Fadiouth é uma cidade senegalesa com mais de 40 mil habitantes. Sua população vive da agricultura e do comércio de peixes. Nessa cidade, a missionária Ivonete Reis dirige a escola Estrela Brilhante, um projeto educacional para crianças que tem dado o que falar. Uma coisa melhor do que abençoar este povo com o nosso amor e com o trabalho certo, com o sonho de Deus certo. Em 2005, enquanto o prédio era construído, a Escola Estrela Brilhante foi instalada numa grande casa e logo o povo se achegou. Os cuidados na escola vão além do caderno e dos livros, porque mais do que aprender a ser um cidadão, o compromisso é com a vida integral das crianças. Damos medicamento de verme, damos ferro, porque o número de crianças malnutridas, anêmicas é muito grande. Eu já tive uma criança que desmaiou aqui e eu imaginei, Senhor, se ela não comesse todos os dias, nesse período ela comia todos os dias, o que seria dessa criança? Porque estava muito malnutrida mesmo. E eu dou graças a Deus por essa oportunidade que Ele nos permitiu ter essa escola aqui, que tem caído na graça dos pais, na graça da comunidade e mesmo até do prefeito. A partir de 2000, a cidade de Joal começou a crescer. Muitas pessoas migraram para a região em busca de emprego. As cidades ao redor passaram por profundas transformações. Hoje há diversas etnias, diversos povos na região. E mais de 60% já se tornaram muçulmanos. E na ilha, onde só existia uma igreja católica, agora tem várias mesquitas. A Escola Estrela Brilhante tem como meta formar vidas com princípios cristãos para fazer a diferença nessa geração. Em março de 2010, o missionário José Ricardo dos Santos chega a Joal para se integrar à equipe da Escola Estrela Brilhante. Então, o trabalho de educação é bem aceito, assim como o trabalho de saúde é bem necessário nesse contexto. O contato com as crianças tem sido algo bem significativo. Rezas, sacrifícios de cordeiros, purificação, jejuns fazem parte do dia a dia dessas crianças. Para os alunos da Escola Estrela Brilhante, as oportunidades são outras, como informa a missionária Ivonete. Temos um outro desafio, que é em um novo terreno, construir a Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui, porque para eles a necessidade de ter um lugar sagrado é muito importante para adorar ao Senhor. Participe da evangelização dos senegaleses, assumindo um compromisso de oração através do programa de intercessão missionária.
e, através do programa de adoção missionária, participe da construção do Centro de Saúde, da Casa Missionária e do primeiro Templo Batista na cidade de Joal. Você pode participar a partir de R$20 por mês ou dando uma oferta específica. Ligue 0 Operadora 21 2122 1910 ou 0800 709 1900. Para mais informações, entre no site da campanha www.elestamgemprecisam.org.br. E não se esqueça, eles também precisam da graça do Pai. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Tito 2:11. Participe do nosso programa respondendo a seguinte pergunta: qual a sua tradução predileta da Bíblia? Entre os participantes, sortearemos o livro As 5 Linguagens do Perdão, de Gary Chapman, da editora Mundo Cristão. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, CEP 20510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Certa vez, perguntaram a Jesus quantas vezes uma pessoa deve perdoar a outra. Eu diria que até num certo tom de humor, a pessoa perguntou se era 70 vezes. E Jesus disse que era 70 vezes 7 o número que uma pessoa devia perdoar a outra. Na verdade, o que Jesus estava dizendo é que não há um número de faltas, de falhas do outro para conosco, para nós nos dispormos a perdoar esta pessoa. Ou seja, são ilimitadas as vezes em que o perdão deve ser praticado. Ah, você dirá, assim não dá. Se eu perdoar uma pessoa toda hora, o que vai acontecer? Que ela vai acostumar a sempre me ofender, me ferir, me machucar. Também, isso é uma verdade. No entanto, se nós admitirmos que Jesus sabia o que estava falando, vamos então pensar no que ele disse. Deus, por exemplo, quando nos perdoa, ele perdoa uma vez só, 2 vezes, 70 vezes ou 70 vezes 7 vezes? Graças ao Pai, ele nos perdoa tantas quantas vezes nós formos a ele e pedirmos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Perdoar é um verbo que tem a ver com santidade. Quando perdoamos, nós queremos nos parecer com Jesus, que mesmo na cruz, mesmo quando não lhe pediram perdão, isso é importante, não pediram perdão a Jesus, mas ele orou ao Pai assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Portanto, perdoar
é uma palavra, é uma ação, é um verbo que nos faz parecer com Jesus. Mas também perdoar tem a ver com sabedoria de vida. Isto é, quando eu não perdoo, posso ter 1000 razões para perdoar contra 70 vezes 7 para perdoar, porque isso não vai resolver o meu problema. Eu não vou perdoar, vou acumular essa mágoa, essa dor dentro de mim. Talvez o outro não esteja nem aí por eu não o perdoar, e quem vai sofrer sou eu. O sábio perdoa, o sábio esquece, o sábio não tem uma cadernetinha onde coloca as faltas dos outros para depois cobrar, porque isso também em nada vai resolver. Nosso padrão de vida deve ser um padrão marcado pela santidade e pela sabedoria. Sabe, a gente às vezes separa essas duas palavras, como se fossem incomunicáveis, mas na verdade, sabedoria e santidade são como duas faces de uma moeda. Não temos como separar. Eu lhe pergunto, vamos ser francos aqui um com o outro. Quanto tempo você sabe que precisa perdoar, mas não toma a iniciativa? Pode ser dentro da sua casa, pode ser dentro da sua vizinhança, pode ser dentro da sua escola, do seu trabalho, da sua igreja. Você sabe que precisa perdoar. Você sabe que é santo perdoar, que é sábio perdoar. E quem sabe espera que o outro venha rastejando, talvez jamais vá rastejar pedindo perdão. Repito, tome a iniciativa agora. Você vai dizer, eu não consigo. Eu lhe faço uma sugestão. Onde você estiver, ajoelhe-se, ore e peça a Deus força para perdoar. E então, faça o gesto, seja um telefonema, uma mensagem, um abraço. Perdoe. Isso é santo e isso é sábio. Senhor, é tão difícil perdoar, o Senhor sabe. Como é difícil perdoar 70 vezes 7. Mas nós temos um modelo. Nosso modelo é Jesus Cristo. Senhor, ajuda-nos a perdoar como Jesus perdoou. É em nome dele que te pedimos. Amém.